novamente vice-secretário de Trump, manda duro recado para todos os ministros da Suprema Corte e para todo o Brasil, viu? Olha só o recado que ele deu. Se colocar o Bolsonaro na papuda, recado, duro recado, acompanhe só. A gente traz informações do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, que afirmou que o governo Trump vai dar novas respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado para a prisão da Papuda. A declaração foi feita na Rede X em resposta a uma publicação da Folha sobre a reação de ministros do Supremo à prisão de Bolsonaro. Abre aspas. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Donald Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Já numa outra publicação, Landau cobrou que o governo brasileiro tome medidas para limitar o poder de Alexandre de Moraes. Ele disse que a falta de ação pode comprometer a relação histórica entre os dois países. Landau escreveu o seguinte: os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Piotr, quero ouvi-lo aí, o vice-secretário do governo americano, então fez essas publicações, né, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, aguarda a publicação do acórdão da sentença final que foi proferida pela primeira turma do Supremo. Ainda vai ter ali abertura para os recursos, né, por parte das defesas. E aí depois, então, que o Supremo vai se manifestar a respeito da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a pena em regime fechado, numa penitenciária como a Papuda, ou uma sala na Polícia Federal, ou se vai permanecer em prisão domiciliar. Paulo, eu vou começar pelo esse segundo tweet aqui, quando ele disse que o Brasil precisa reagir. Essa reação não viria do governo brasileiro, viria, sim, o governo brasileiro usufrui desse Supremo ao seu lado como parceiro de consórcio. O governo, estou falando do Executivo, é o Congresso que precisa se mexer. E aqui eu entendi que ele está dizendo e está olhando para o Congresso Nacional, até porque ele sabe como funciona a República Brasileira. O Congresso começa a dar alguma resposta. E isso aqui, para mim, é claramente, olha, a anistia é uma saída, vocês vão adiante ou não? Volto agora ao primeiro tweet, quando você fala a primeira comunicação dele no X. Quando ele fala justamente se o relatório dos juízes ali discutindo se vai para a Papuda, se os americanos aumentarem as sanções, então vão mandar o Bolsonaro para a Papuda. Quer dizer, nós sabemos que o Supremo age de acordo com algum interesse ou com algum momento, não é pela lei. Pela lei não é. Voto de lei, voto baseado na lei foi do Fux, ponto. Sabemos disso. E sem contar como é que os americanos entenderam aqueles risos, tantos risos ali depois de uma condenação. Uma turma decide condenar, foram 8 réus, né? 8, né? Por maioria absoluta, no caso, foram 4-1, né? Só o voto do Fux que destoou em 6 das 2 condenações. E depois eles ficam falando de futebol, de aniversário, o Barroso vai cantar aqui, vai cantar ali, o Dino com aquele deboche que parece comum já para a atuação dele, parece a marca registrada dele no Supremo Tribunal Federal, foi até perguntado pelo Gilmar, achei seu voto muito curto, não sei se ele achou que era um elogio, não foi um elogio, me pareceu que não foi um elogio. A gente não tem ideia exatamente do tamanho do arsenal de ações que os Estados Unidos podem, mas o que está muito claro é que eles sabem o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo já é um avanço. Aos que estão criticando a ação americana, chamando de intervenção, de afrontas à soberania brasileira, nós brasileiros, os democratas no sentido de democráticos, né, nesse sentido, queríamos sim que houvesse intervenções em países onde ditaduras estavam ocorrendo. Eu apoiei, sem o menor problema, apoiaria que acontecesse na Venezuela. O fato é que nós somos hoje a Venezuela. Hoje a situação no Brasil é tão grave quanto a Venezuela, por esse ponto de vista, porque a gente está trilhando o mesmo caminho. Eu não sei exatamente o que os americanos vão fazer, estaria prometido para essa semana que vem. Novas sanções? Novas sanções, segundo o que o Marco Rubio, inclusive, disse, o chefe do Departamento de Estado. Mas, pelo menos, o diagnóstico eles têm preciso. Eles sabem exatamente o que está acontecendo no detalhe. E claro que aquela sessão da desforra da graça, de quanto riso, quanta alegria no salão depois da condenação, isso só piorou a imagem do Supremo. E o Congresso precisa entender isso logo, porque senão será o Congresso o alvo desse tipo de sanção. Estou falando de presidente de Câmara, de Senado, presidente do CCJ, que já disse, não vou pautar se chegar aqui. Inscreva-se no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.